Olá, Helena. Antes de mais, obrigado por ter aceitado fazer esta entrevista. Eu começo sempre com a mesma pergunta, que é, se tivesse um mandamento para a sociedade contemporânea, se fosse o Moisés, qual é que era o mandamento? Não é preciso que seja um dos 10 mandamentos, pode ser um mandamento seu. O que é que gostava de implementar, se tivesse poder para isso, na sociedade contemporânea? Não gostava de implementar nada, gostava que as pessoas tivessem mais. Eu acho que isto é o fundamental da nossa vida. Os grandes erros não é muitas vezes aquilo a que nós dizemos sim, é aquilo que não tivemos coragem de dizer não. E eu acho que seria importante que se parasse mais para pensar. E a que é que dizia que não, definitivamente? Ao que é que dizia que não? Ao medo da liberdade. Faz-me imensa impressão as pessoas terem medo da liberdade. As pessoas acharem que têm de pensar como os outros pensam. Que é horrível não estar de acordo com a totalidade. Não estar alinhado com o pensamento dominante. Faz-me imensa impressão. Nunca é uma coisa quase física, não percebo porque é que isso incomoda. E porquê é que acha que isso é de alguma forma quase genérico nos portugueses? Conta-se aquela história que estão dois portugueses a jantar, vem uma garrafa de vinho, um diz que é muito bom e o outro diz que ainda é melhor. Se tiverem dois ingleses, um diz que é muito bom e o outro diz, é bom, mas olha, talvez aquela casta que não sei o quê. Portanto, há logo uma coisa. O diálogo cria, de alguma maneira, empatia, mas as conversas se calhar levam a mais alguma coisa se houver discussão, não é? Sim, mas o grande problema é que as pessoas estão particularmente viciadas em unanimismos, não é? Parece-me estar neste momento, num momento em que particularmente gostam disso. E não é apenas em Portugal, quer dizer, a facilidade com que se condenam pessoas, com que, não estou a falar dos tribunais, com que não pensei. Repare, eu nasci em 1961, portanto, eu não pensei chegar agora em 2020 e de repente tudo parece mal e não se pode dizer isto, quer dizer, de repente parece que caímos numa casa assombrada dos terrores da nossa infância. Parece mal, não se diz isso, é proibido censurar filmes. Um filme para se poder candidatar aos Oscars tem de obedecer a determinados parâmetros. Está a discutir se um romance é bom, se mau, porque isto é o pior dos sonhos do neorrealismo, não é? No neorrealismo ainda eram os camponeses e os operários a revoltarem-se. Agora temos de ver, analisar se um filme ou se um livro é transfóbico ou não é transfóbico, ou se é antirracista. Quer dizer, os quadros, discute-se se há determinados quadros que podem estar num museu ou não. Nada disso tem sentido, como é evidente. Eu só me lembro, aqui há uns anos, no Jardim Zoológico, era uma espécie de um tigre que apresentava assim uns sinais antigos, não é? Falava-se em retromutação, não faço a menor ideia se o termo é correto, se não, e se era esse o caso particular daquele animal. De facto, ele tinha um aspecto diferente, quer dizer, mas podia ser só uma questão de aspecto, não faço nada, não desconheço completamente. Uma mutação genética ou qualquer coisa. Mas eu acho que nós temos assim aspectos de retromutação em termos de liberdades neste momento, sim. Mas já que estava a falar disso, há um caso que agora está super em cima da mesa, que é aquele poema que há um rapaz ou uma rapariga que colou um poema. Sim. E que o poema realmente não era muito agradável para os polícias. Eu já me leram o poema, já ouvi o poema, não me lembro exatamente. Qual é que é a sua posição em relação a isso? A polícia prendeu, prendeu, acho eu, e agora está a haver para julgamento, ou vai haver julgamento. Acha que a polícia não deve ter poder para intervir? Quer dizer, como é óbvio agora, temos de perceber o seguinte, não é? O que também nós não podemos é achar que temos umas entidades que são os possíveis bombos da festa e todo o resto da sociedade são, parafraseando o Clint Eastwood, uns floquinhos de neve, não é? Portanto, neste momento
Imagine que isto vê-se muito nas questões religiosas. Nós temos imensos humoristas, artistas, por essa Europa fora, corajosíssimos, dizendo mal e ironizando, que é muito fácil, porque o material é apetitoso, todas aquelas coisas da Igreja Católica. Agora, pergunto-lhe quantas peças é que já se conseguiram fazer, sketches, com, por exemplo, com os muçulmanos. Nós temos, aliás, o caso das caricaturas do Charlie Hebdo, não é? Eles voltaram a republicá-las agora e existe o problema de se considerar se é blasfémia ou se não é blasfémia, se a nossa legislação deve ou não punir a blasfémia. Portanto, aquilo que nós temos neste momento e aquilo que estamos a viver é, por um lado, sociedades que têm uma hipersensibilidade em determinados setores e depois temos outros que eu penso, talvez por um espírito mimético, também pensam que se deve sacar assim, quer dizer, essa hipersensibilidade. É claro que não faz sentido uma intervenção desse género, mas não faz para ninguém, não é? Agora, nós não podemos estar a considerar que é uma grande ilustração, e é de facto uma ilustração em que se põe um preservativo no nariz de um Papa, mas depois, ao mesmo tempo, acharmos que o Charlie Hebdo não pode publicar determinadas caricaturas. Não interessa se eu gosto ou se eu não gosto delas. Eu não lhe disse se gosto ou não da caricatura com o preservativo no nariz do Papa ou daquelas caricaturas ironizando com os muçulmanos que o Charlie Hebdo publicou. Aliás, não gosto sequer da maior parte das caricaturas do Charlie Hebdo porque são muito violentas. É um tipo de humor que não é muito meu. Mas temos de entender que não podemos viver numa sociedade de indignações seletivas. Por isso, aí tem uma posição parecida com a do Ricardo Araújo Pereira, que acha que só se deve punir, isto é uma malandrice, porque sei que não é do mesmo quadrante político dele, mas nisso se calhar tem uma opinião parecida com a dele, e não só com a dele, também com a do Mexia, ou com as pessoas todas do Governo Sombra, que de certa maneira defendem um pouco a liberdade de expressão na totalidade, onde eles acham que deve haver, então, travões, é quando a coisa passa para o lado físico. Portanto, acha que sim, claro, que em termos... E há coisas que, aliás, há coisas que estão previstas na lei, há coisas que são do domínio do bom senso. Não faz sentido... Como o quê? Por exemplo, se tem, imagine, e às vezes as televisões aí são um pouco, não só, pessoas, por exemplo, com problemas mentais. Agora, para pessoas que estão em situações de fragilidade. Que não se podem defender. Quer dizer, não, exatamente, claro. Mas acho que aí é mais uma questão de bom senso. Claro. Porque em relação ao resto, quer dizer, os tribunais estão aí, as pessoas se sentem ofendidas, têm o legítimo direito de apresentar as suas queixas. Mas se não houver leis que as protegem, não funciona. Sim, toda aquela legislação do direito ao bom nome, do direito ao bom nome. Agora pensa, uma personagem... Mas acha que essa legislação devia existir? Uma personagem pública, uma pessoa quando resolve ser artista, expor-se, ser político, candidatar-se, ter uma notoriedade na sociedade. As pessoas não são obrigadas, não é? Portanto, as pessoas sabem que isso implica um determinado grau de disposição e de corrosão da sua própria... Sim, exatamente, não é? Portanto, mas eu acho que o problema não está aí, não é? O problema aí, eu acho que as pessoas sabem ao que vão, não é? Sim. Mas o problema é quando pessoas que têm acesso à tribuna, atacam pessoas que não têm acesso à tribuna para responder, não é? Por exemplo, coisas simples, quando um humorista, não é, faz troça e insinua que determinada pessoa que não tem tribuna, não é, ele condena a pessoa na altura. Sim, mas se a pessoa não tem tribuna, ele também não consegue fazer número. Ou seja, não se consegue fazer um número... Eu não estou a dizer que concordo com isto, estou-lhe a perguntar. Não se consegue fazer um número com uma pessoa praticamente inexistente. Por outro lado, isso também não me parece muito correto, sabe?
Durante anos, os humoristas em Portugal gozaram com as casas dos imigrantes, não eram? Eram parolos, eram pirosos. Claro. Havia, não sei mas eu estou a falar também Sim. disso. Os imigrantes não tinham tribuna. Acho que tem piada. Não tinha Sim, tribuna. havia coisas extraordinárias e os intelectuais adoravam dizer que horror, é casa de imigrante. Mas agora imagine, pode dizer que é casa de imigrante com estar enfastiado, ou música de imigrante. Oh, tu vais cantar para os imigrantes, assim não era? Era assim que diziam, não Sim, era? exatamente. Mas eram os imigrantes com E. Porque se agora eu disser isto, com estar mesmo enfastiado com I, temos aqui um problema, ou não? Amanhã, se eu agora dissesse isto para os imigrantes com I, quando este vídeo fosse para o ar, tínhamos um problema muito sério, não tínhamos? Eu acho que comigo não tínhamos, mas se calhar tínhamos. Mas nós, uma coisa pode estar descansada, seja o que nós dissermos aqui, nós vamos ter sempre problemas, porque as redes sociais estão sempre disponíveis. Mas as redes sociais não inventaram nada, as redes sociais apenas deixam ficar registado aquilo que sempre existiu, claro, não é? A conversa de café, normal. Não se inventa nada nessa matéria, também não As acho. pessoas sempre, sim. Aliás, eu acho uma das coisas mais extraordinárias, esta ideia de que agora é preciso controlar as redes sociais. Eu percebo politicamente porque é que se quer fazer isso, mas esta ideia de que as redes sociais vieram inventar algo, de que há que é possível destruir uma pessoa, que antigamente isso não acontecia, de modo algum. Eu até recordo que o PCP, coitado, ali em 75, até fez um slogan que era o boato é a arma da reação, não é? Porque de facto havia aquela coisa do Não boato. sabia desse slogan, Sim, é maravilhoso. E, por exemplo, nós nos anos 80, e já despolitizando a coisa, havia boatos sucessivos e que podem ter destruído ou podem ter afetado muito a vida das pessoas que nem sequer tinham meio de se defender, porque como oficialmente não se falava do assunto, o assunto não existia. Sim, era de boca a boca. Tu sabes que não sei quem, não sei... Eu dou-lhe um exemplo. O boato acerca das doces. Era o que eu ia dizer. E elas não se podiam defender. Extraordinário, aquilo é horroroso. E não apenas elas, temos o caso de um jogador, naturalmente não é? nunca apareceu na televisão, nunca apareceu na rádio, foi de boca a boca. Temos o caso de um jogador que estava no Benfica, não é? E que passou para um outro clube que não era tão importante quanto o Benfica era. Portanto, temos de perceber que hoje, efetivamente, continuam a surgir factos que não são verdade sobre as pessoas, mas talvez elas tenham mais meios, eu não estou a dizer de se defender, mas de dar a sua versão dos factos. Então e porquê é que acha que a esquerda quer de alguma maneira pôr aí a mão? Porque está a perder esse território só por isso, não é? Porque, como é óbvio, considera que pode vir dali algo que ponha em causa o seu discurso oficial, não é? Se quisermos, a esquerda tornou-se mantém um discurso, não é, da mudança, do progressismo, mas está profundamente reacionária no sentido de defesa da situação. E situação em Portugal é quase que um nome para um regime. E, portanto, tudo o que possa escapar a esse controlo surge-lhes como uma subversão. Não são os primeiros a que acontece isso na história. Então, e porquê é que a direita, quando esteve no poder, não conseguiu dar cabo disso de alguma maneira? Bem, eu acho que não conseguiu, nem, quer dizer, essa ideia do dar cabo é uma expressão que eu não gosto. Eu acho que eu preferia... Porque é que não consegue... Como é que não conseguiu lançar os alicerces? Sim. Porque é que não consegue criar um discurso? Claro, com certeza. É uma questão que eu me tenho interrogado muito. Eu acho que é a chave para o sítio onde estamos agora, em que a direita está completamente longe do poder, porque eu acho que, se calhar, o último governo de direita, que foi do Passos de Coelho, não foi tão direita como nós achamos e não deixou, se calhar, os alicerces eu acho que há duas isto coisas. Em relação ao governo de Passos de Coelho, eu acho que se tem de ter em conta que é um governo que chega para cumprir um programa que nem sequer tinha anunciado. É muito particular. É um governo que governa em circunstâncias muito particulares. Portanto, descolando desse governo, eu creio que há um problema que é uma ratoeira em que caíram, se quiser, os políticos do centro. E aí eu poria o centro-direita e o centro-esquerda. E que é, nós não discutimos esses assuntos. Não, deixa ficar isso para o Bloco, não se vai discutir agora esses assuntos.
E, portanto, ou seja, foi-se deixando ficar, primeiro, se quiser, para a extrema-esquerda e depois para a extrema-direita, assuntos que eram realmente importantes para as pessoas. Nós ficámos, os políticos do centro levaram, desde antes da crise, só falavam de dinheiro, só falavam de economia, não é? Era o crescimento, a inflação, o PIB, não é? Só falavam de dinheiro. E a vida das pessoas, o dinheiro é importante, de facto, mas a vida das pessoas tem muitas outras coisas e tem questões que as preocupam. E, portanto, nessas questões que as preocupam, os seus políticos não falavam delas, mas alguém falou. E, portanto, quando alguém falou, já era um pouco tarde, não é? E deixou de haver discurso dos políticos do centro para esses assuntos. Este não é um caso exclusivo português, de modo algum, aconteceu noutros países. Por exemplo, no caso espanhol, eles confrontam-se neste momento com o facto, por exemplo, eles tiveram governos de maioria absoluta do PP, e porque é que houve determinado tipo de legislação que se deixou manter, uma legislação que se tornou um verdadeiro inferno. Estou a falar do caso das leis de memória histórica e todas essas coisas, não é? Que na prática, quer dizer, regimes que já acabaram, infelizmente que acabaram, como é o caso do franquismo, quer dizer, estão a ser mantidos como se estivessem vivos, não é? Para criar aquelas situações de antagonismo político. Eu acho que o símbolo disto tudo, se quiser, é, por exemplo, o general Franco, que foi retirado do Vale dos Caídos, com uma cerimónia que teve uma cerimónia religiosa e civil, que teve uma retransmissão pelas televisões públicas espanholas, maior que a transmissão das missas e das celebrações não religiosas pelas vítimas do Covid, ou seja, é como se fosse necessário acalentarmos a ideia de que os fascismos estão aí. Eu acho que se pudessem, empalhavam o Franco, o Salazar, para todos os dias temos aquela missa de corpo presente. Claro. Eu tenho uma ideia sobre porque é que acho que isso acontece, mas a minha ideia não interessa muito, o que interessa aqui é a ideia da Helena, que é, eu acho que essas transformações nunca são feitas pelo PSD, ou seja, centro-direita, nem pelo PS, centro-esquerda, porque a sociedade portuguesa é bastante dominada pelo setor público. E, mais do que a sociedade, o eleitorado. Entre reformados e funcionários públicos, nós temos uma fatia gigantesca do eleitorado. E eu acho que esses partidos, para terem muitos votos, estão sempre dependentes. O que é que acha sobre isto? Eu acho que tem razão agora. Nem sempre foi assim. E isso nota-se muito, se quisermos, exatamente em 75, 76. Em 75, 76 havia aquela... Estamos a falar de 75, 76, quer dizer, o 25 de Abril tinha sido em 74. E, portanto, era tudo muito mais próximo. E, curiosamente, quando vivíamos em plena ideia de que, durante o pré, não é, do fascismo, eu acho que, apesar de tudo, em 75, esta era apesar de tudo, um cenário que não era completamente desacertado, tendo em conta, o que a mim me parece espantoso é em 2020, não é? Mas em 75 é curioso que todas estas coisas do cenário do fascismo por aqui, do fascismo por lá, e o que havia era uma sociedade, para já, demograficamente muito mais nova, muito menos dependente do Estado e que, portanto, quando começa aquela emergência de fascismos e de fascistas e por todo o lado, como uma forma de controle da sociedade, pura e simplesmente não quis saber. Não quis saber. É a célebre frase do Almirante Pinheiro de Azevedo, não é? Do bada merda para o fascista. Já estava farto de ser chamado fascista. Se quisermos, o Almeida Santos,
Partido Socialista a dizer, quando lhe dizem, mas a Revolução deu mais uma passada, assim, mas eu é que já não acompanho a passada da Revolução, não é? E depois são todas as outras pessoas que gritam, quer dizer, o Soares com os paranoicos, não é? Ele considera que esse discurso é um discurso de paranoicos. E, portanto, o que houve era, numa sociedade muito menos dependente do Estado, muito mais jovem e com líderes, se quiser, que não confundiam o carisma com aquilo que as sondagens dizem de nós. E, portanto, não percebi agora. Com aquilo que as sondagens dizem deles, não é? Nós passámos... Isso é muito engraçado, o que está a dizer você. Acho que não confundir o carisma com as sondagens, com o que as sondagens dizem. Pensaram mais a médio e a longo prazo. Claro, um político com carisma é um político que passa necessariamente por fases de grande impopularidade. Não é? E isso, se reparar, nós hoje estamos reféns de uma espécie de telegénicos. De políticos com carisma. Não é bem de carisma, é de políticos populares. Ou seja, eles nem são populares no sentido em que, por exemplo, quando se vê aquilo que foi a adesão popular aos generalianos, que é a pessoa que imaginará mais difícil de transformar num produto político, não é? Ou quando vê o que foi Mas eu acho que os portugueses gostam disso. Ou quando há a adesão a Mário Soares, ao Sá Carneiro, a Álvaro Cunhal, que de facto tem o seu povo, não é? Aquilo que tem hoje, estas pessoas todas tinham uma história. Nós podemos apoiar uns, não apoiar outros, calculará que eu me revejo mais nos do que noutros, mas estas pessoas tinham uma história e alguns tinham tomado decisões muito difíceis na sua vida em função daquilo que eram as suas convicções e os seus valores. Arriscado mesmo essa vida. Aquilo que tem hoje, eu chamo-lhe a atenção para, por exemplo, as próximas presidenciais. Aquilo que tem hoje na corrida são pessoas que estão lá porque passaram pelos estúdios de televisão. Portanto, nós começámos, se quiser, isto é algo que começa um pouco, talvez o primeiro político que nós tivemos desta fornada foi José Sócrates, que é um produto televisível, tinha sido um ministro do Ambiente, numa altura em que se achava que os ministros do Ambiente eram assim tudo muito fofinho, muito bonito e tal, mas pronto, disse ministro do Ambiente, depois ganha as eleições, e é alguém que tinha começado a debater com Santana Lopes. E, a partir daí, E depois vai a votos com o Santana Lopes, não é? Mas repare, depois, neste momento, se nós falarmos, por exemplo, do atual Presidente da República, ele é Presidente da República porque fez comentário na TVI, ele, aliás, creio que nunca deixou de fazer, ou seja, foi eleito e continuou nessas funções. Depois tem a pessoa que também se apresentou como candidato, o André Ventura, como é que se tornou conhecido? Futebol. Sim, comentador desportivo. Comentador na televisão. Na televisão, na CMTV. E depois tem a Ana Gomes e a Marisa Matias, que se mantêm como possíveis candidatas. Porquê? Sobretudo a Ana Gomes, porque foi comentadora televisiva. Então, realmente, o único que a gente pode votar é o do PCP. Porque é o único que não conseguiu, é o único que fez a sua carreira de uma maneira impecável. Isso que diz é muito interessante, que é o candidato do PCP e o candidato da Iniciativa Liberal... É o João Ferreira, não, do PCP. E o candidato da Iniciativa Liberal são praticamente excluídos quando se fala destas candidaturas. E porquê? Porque eles não estão na televisão. As candidaturas de que existem e de que se fala são as candidaturas televisivas. Portanto, eu creio que... Eu não acho que isso, sei lá, agora estava-me a lembrar do Kennedy e do Johnson. O Kennedy era um tipo bonito, jovem, famílias na televisão passava bem, sim. Pronto, de famílias ricas, pronto. Não. O Johnson, não era propriamente bonito, não era assim um tipo carismático, não sei o quê, mas se calhar o Johnson foi muito mais importante já nessa altura, em termos de direitos humanos e de mais coisas. Não é? Depois corre-lhe mal por causa do Vietnã, mas já nessa altura, não é, o Johnson acaba por ser presidente, porque o Kennedy morre. Sim, mas não é apenas isso. Repare que em Portugal nós temos uma questão que é os políticos e os ex-políticos
transformam-se em comentadores de televisão. Não é? Portanto, quando, por exemplo, o nome Marques Mendes surge como um possível presidenciável daqui por uns anos, é porquê? Porque está a fazer comentário televisivo. Claro. Aquilo que temos aqui, sei lá, se passar para a França, para a Inglaterra, para a Espanha, não encontra os anteriores políticos... O Boris Johnson era jornalista, sim, foi presidente da Câmara... Era jornalista e chegou lá, não é? Mas agora, o que eu estou a perguntar é se o Blair, por acaso, está sentado em algum estúdio de televisão a fazer comentário. Pois, não. Não, eu costumo ir, por exemplo, ao Farias Zacarias, não sei o quê. Sim. Mas eu percebo o que é que está a dizer, e acho que tem toda a razão. Ou o Sarkozy. Sim. Digamos que aqui o fenómeno... E não estamos a ver a Merkel a seguir a sair, é pronto. Pois será pouco provável, não é? Portanto, há aqui um lado de personagens que estão viciadas na popularidade. Se quisermos, naquela linha das audiências, que sabe, as televisões... Quem está viciado na popularidade são os eleitores, isso é que é o problema. Também, provavelmente, não é? Temos uma geração de políticos que se habituou a todos os dias, muitos deles telefonam para os editores de programa para saber quanto é que teve de audiência o programa dele na véspera. Sim, isso eu já percebi que há muita dependência das audiências. E, portanto, confundir isto com aquilo que é o carisma, eu não estou a dizer que eles sejam piores pessoas. Claro. Então, uma pergunta que não está minimamente no guião, aliás, está a ser super divertido, porque eu ainda não olhei para o guião da entrevista, Bem, é evidente que muitas das coisas que falámos estão no guião, mas não olhei. Acha que o Almeida Santos e o Mário Soares, se voltassem aos vivos, estariam contra o que está a passar? Ninguém volta aos vivos. Essa é a mesma questão do salazarismo ou outras coisas. Os políticos têm o seu tempo. E provavelmente perceber o momento em que devem sair é das decisões mais complicadas na vida de um político. Eles são rockstars, é como os músicos. Mas façamos aquela exceção concebida dos Rolling Stones. Portanto, concebida essa exceção. Parece que vão durar mais 30 anos. Exatamente, aliás, penso que... Não percebo. Que ficarão cá para sempre. Ou seja, no dia em que eles deixarem de estar, ou a Rainha da Inglaterra, o nosso mundo terá mudado radicalmente, não é? E, portanto, eu acho que essa ideia do voltar, se o político A, B ou C voltar, os políticos não voltam. Porque os políticos são de um tempo, são produtos de um tempo. E isso é um... Mas, por exemplo, o Churchill volta, não é? Mas não volta assim tanto tempo depois. Volta alguns anos, volta 10 anos. Mas mesmo assim, se quiser, é visível que o seu tempo... Pois, sim. O seu tempo já não era aquele. Claro. E isso eu penso que é das coisas mais importantes num político, saber que o seu tempo acabou. Então agora pela primeira vez vou olhar aqui para o guião e vamos andar tudo para trás e vou-lhe perguntar, Helena, como é que chegou onde... Isso parece um bocadinho conversa do como é que se chama? O personagem do Herman, do Serafim Saudade. Qual é que foi o seu percurso, não é? O que é que estudou, o que é que influenciou, o que é que foi determinante para a sua opinião ideológica que tem agora, que naturalmente era diferente há 30 anos. Claro que era diferente, não é? Ainda bem. Isso é uma coisa que eu fico bastante contente. A espécie, em princípio, evolui, não é? Exatamente. Eu nasci em 61, não é? Claro. E, portanto, eu gostava muito de ler. Portanto, lia imenso, lia tudo. Literatura, história, tudo. A folha de necrologia dos jornais, as páginas dos anúncios. Eu sou daquelas pessoas que são um risco, não é? Porque se há anúncios com muito que ler, eu leio tudo, não é? Tinha um vício. Agora, nestas fases dos transportes públicos, também as pessoas já não leem tantos jornais dos transportes públicos. Sou daquelas pessoas horríveis que metem a cabeça no jornal dos outros. Aconteceu-me uma vez uma pessoa perguntar-me no metro de Lisboa, já posso virar a página? Foi extraordinário, não é? Porque é assim, aquelas revistas das testemunhas de Jeová, leio tudo. Portanto, este lado de leitora compulsiva
Eu acho que foi talvez das coisas mais importantes que talvez tenha sido determinante. Eu depois acabei a ser professora de português, dei vagamente umas aulas de latim ainda, do pouquíssimo que sabia de latim, ou nada. Porque estudou português na Sim, Universidade de Letras? Estudei na Universidade Nova, fiz estudos portugueses, já tinha tido latim no liceu, portanto eu apanho o 25 de Abril no liceu. O seu pai não ouvia? Apanhei o 25 de Abril no primeiro ano do liceu. Depois tenho aquelas fases todas, não é? Características desses períodos. Como é que viveu? Porque tinha mais ou menos 14, 15 anos, não é? Pronto. Nasci em 61. Como é que viveu aquela parte, portanto, o pré, que é, portanto, 74 a 80, sim, não é? Claro, com enorme entusiasmo, com aquelas militâncias vagas, com aquelas militâncias nas organizações de extrema-esquerda maoísta. Extrema-esquerda maoísta? Sim. E se me perguntar, quando é que foi o primeiro momento, era óbvio que calculará que aquelas coisas das internacionais, os Unidos na Fome, que nós não tínhamos nada a ver com aquilo, quer dizer, não havia nem fome, nem operários nas organizações, não havia nada disso. E a dada altura, talvez o primeiro embate é perceber que aquelas organizações eram muito mais autoritárias que as estruturas que nós combatíamos. Eram excepcionalmente puritanas, eram... Puritanas, sim. Mas isso por influência da Igreja? Da Igreja não existia... Eu sei, mas o que eu quero dizer... Não, mas o que eu quero dizer não é isso, é que eu acho que mesmo as pessoas que lá estavam tinham que ter, se calhar, educações... O problema era mesmo o Mao Tse-tung. Era mesmo o Mao Tse-tung. O meu problema era mesmo o Mao Tse-tung, não é? Note que isso é muito interessante. Mas era mais puritanismo para os outros, porque ele parece que não era assim puritano. Aqueles jornais, nomeadamente, quando há as primeiras idas à República Popular da China destas organizações, uma das coisas que eles achavam extraordinário, que dão como um grande exemplo, é que na China as pessoas não perdiam tempo com relações amorosas, nem com expressões burguesas de amor, nem com nada dessas coisas. E, portanto, era o seu extraordinário puritanismo, o que, apesar de tudo, é incompatível com a adolescência em qualquer fase da vida, penso eu, do planeta Terra. Portanto, apesar de tudo, a biologia dá-se mal com os totalitarismos, felizmente. E depois perceber que, além do seu puritanismo, eram extraordinariamente autoritárias e tinham coisas, eu lembro-me que achei particularmente chocante, que era coisas como sessões de autocrítica. Uma coisa de vergastar. Sim, aquelas pessoas, as pessoas penalizavam-se ali, quer dizer, mas no Opus Dei seriam maiores adultos que escolhiam estar lá, não é? Bem, nós ali também éramos adolescentes e tínhamos que estar ali. Eram adolescentes? Sim, eu era adolescente, não é? Portanto, tudo aquilo começaram a aparecer uns rituais um pouco, muito estranhos. E se quer que lhe diga, aquelas coisas da horta. Depois havia coisas... E depois é óbvio que as pessoas liam, havia revistas, havia jornais, a pessoa tinha notícias, quer dizer, aquelas coisas, por exemplo, dos soviéticos, do dar como loucos as pessoas que não concordavam com o sistema, os internamentos psiquiátricos, todas essas coisas começaram a aparecer. Começam, de alguma forma, isto é tudo muito rápido, porque quando nós temos 14, 15 anos, é tudo muito rápido, portanto, até perceber que tudo aquilo era quase uma seita, não é? E como é que, então, sai da seita? Sim, as pessoas, como sai de tudo, quer dizer, estamos a ver, vamos lá perceber uma coisa. Mas não há um rompimento, não há uma revolução. Estamos no pós-25 de Abril, nada disto tem consequências, estamos a falar entre adolescentes, não estamos a falar do grau de envolvimento que adultos tiveram nestas organizações antes do 25 de Abril, portanto, são experiências completamente diferentes, tudo isto são experiências da Avenida de Roma. Não é? Portanto... Como é que se chama? Vavá? Ou sim, do Liceu Dona Leonor, não é? Okay. Portanto, tudo isto é... O Liceu Dona Leonor estava politizadíssimo nessa altura. Estava tudo politizadíssimo. Tudo politizadíssimo, não é? Portanto, é tudo muito rápido, porque é tudo muito rápido nessa idade, não é? E depois como é que evolui para o jornalismo? Eu tornei-me professora de português. Eu gostei imenso de dar aulas. Não sei se dei bem, se dei mal, mas gostei muito. Aulas de português no liceu? Português, sim. Em que liceu? Só porque fiz toda a ronda da periferia de Lisboa, dos professores do mini concurso,
porque, claro, os professores efetivos deixavam ficar para os inexperientes do mini-concurso aquelas turmas mais complicadas, os horários mais difíceis. Portanto, eu comecei em Santa Maria Sintra, estive em Alenquer, estive na da Maia, até que finalmente cheguei a Lisboa, e quando cheguei a Lisboa depois saí. Fiz estágio ainda, e depois achei que gostava de escrever, que queria escrever. Talvez uma visão um bocado romântica do assunto, não é? Queria escrever livros ou queria fazer jornalismo? Queria fazer... Eu achava que queria fazer jornalismo, mas também tinha a forte esperança de vir a conseguir fazer livros, não é? Porque as pessoas aos 20 e não sei quantos anos têm, felizmente, algumas delas pelo menos, uma extraordinária fé em si mesmas. Claro. Quando é que sai o seu primeiro livro? Isso aí também foi... Pronto, depois fui para as redações e há uma altura em que também percebo, e gostei muito de escrever e tudo isso, mas que queria fazer outras coisas, não é? E portanto... tomei uma das decisões que acho que foi determinante da minha vida, que foi despedir-me. E, portanto, passar a trabalhar por conta própria, o que é complicado, e também porque queria escrever. Queria escrever um livro e não achei que conseguisse escrever um livro estando a trabalhar numa redação. Porquê é que quis escrever dois livros sobre o Salazar? Porque eu gosto imenso dos fenómenos da propaganda. A propaganda no sentido político do termo. E de facto, o Salazar de 28 a 38 é alguém que, numa primeira fase, consegue criar a sua própria forma de comunicação e depois vai ser concebido uma máquina de propaganda à escala portuguesa, mas muito eficiente. E depois a própria figura, como se conseguiu adequar a sua personalidade à necessidade de comunicar. Porque era óbvio que ele precisava de comunicar, não é? Porque é um civil, note-se que estava-se numa ditadura militar, ele é um civil que os militares achavam que tinham ido buscar para resolver ali um problema das finanças e, portanto, tudo isto implica uma grande capacidade de comunicação e o que é mais extraordinário é que, sendo concebida por alguém que conseguiu sempre deixar no imaginário dos portugueses o contrário. Não é nada verdade. Não é nada verdade. Como ele desde o princípio que monta... Monta, quer dizer, no princípio é o seu gabinete, mas, por exemplo, faz coisas que para a época são muito modernas. Faz chegar aquilo que para nós hoje é normal, são aqueles gráficos circulares aos jornais, responde, dá entrevistas, os jornalistas vão à casa da família lá em cima, quando ele lá está de férias, portanto, é alguém que expõe mesmo muito da sua vida. Aliás, expôs a sua privacidade mais tarde, naquelas célebres entrevistas com a Garnier e as fotografias. Portanto, há ali um lado de mostrar... é um homem muito novo na época, não é? Ele tinha que idade quando chegou ao poder? O governo era novíssimo. Eles eram todos novíssimos. Aliás, eles chamavam aos republicanos a velhada. A velhada, ok. Portanto, era um mundo... Era ao contrário. Era um mundo ao contrário. Portanto, há ali, depois beneficiam muito das grandes revistas fotográficas, que vão começar a aparecer as revistas com as fotografias, portanto, preto e branco, tudo aquilo, não é? Um grafismo muito apurado e, portanto, há ali uma comunicação. E por isso eu achei isso fascinante. Eu gosto muito dos fenómenos de comunicação, seja o comunicar, seja o optar por não comunicar. Por exemplo, daí que a fase seguinte que eu investiguei e que gostei muito e que tem muito material e que espero conseguir fazer alguma coisa de interessante, como é que não se explicou o que estava a acontecer em 74, 75, com a chegada a Portugal das pessoas que ficaram conhecidas como retornados, que em si mesmo é uma expressão falaciosa, porque eles não retornavam nada, muitos deles nem nunca cá tinham estado. E havia aquela ideia, à época, de que o lugar natural dos brancos era na Europa e o lugar natural dos negros era em África, se quiser, é o slogan do África para os africanos,
E daí que Portugal, por exemplo, tenha levado à prática em 74, algo que depois, quando surgiu noutros contextos, muitos anos depois, noutros países, foi apresentado como racista e colonial, que são os voos para devolver as pessoas ao seu território. Portugal vai, em 1974, muito antes das independências, devolver os cabo-verdianos que trabalhavam aqui na construção civil àquele que se considerava ser o seu território natural, que era Cabo Verde. É claro que muitos deles aproveitaram para ir a Cabo Verde ver a família, apanhar outro voo, e muitos deles vão nessa altura depois para a Holanda. E outros voltaram para cá. E o governo nessa altura era dominado por quem? Estamos a falar final de 64, Spínola, Costa Gomes, Vasconcelos. Ok, voltando ao Salazar, estava-me a dizer, não é, que ele, e os seus livros são muito acerca disso, que ele tinha uma máquina de propaganda e que fabricou, pronto, sim, uma maquineta, ou o que quiser. Ou pelo menos tinha a preocupação. Sim, sim. Claro, e depois vai ser montado o SPN, com o António Ferro. Pronto, e é de tal maneira bem feito, não é? Nem que seja por defeito, não é? Porque às vezes as coisas são bem feitas porque são feitas por defeito, que nós hoje em dia, a ideia que nós temos do Salazar é que era um tipo que não gostava de comunicação, queria era trabalhar, não sei. Até que ponto é que isso era verdade? Não ele é era verdade. assim tão poupado, não é verdade. Ele gostava assim tanto de trabalhar, a imagem, ele potenciou a imagem ou a imagem é uma mentira? Por comparação, a vida de um político naquela época, e note-se que ele tem um período muito longo à frente do governo, não é? Portanto, as coisas também mudam. Era uma vida muito mais calma do que aquilo que é hoje. Eu não estou a dizer que as pessoas não se confrontassem com questões, e claro, a época, como sabe, houve questões muito complicadas, mas isso é uma das coisas que nós vemos, mesmo quando vemos a República, o Estado Novo, esta correria para todo lado era alguma coisa a que os políticos da época estavam poupados, eles não sentiam qualquer necessidade, e não estou apenas a falar do governo de Salazar. Outros governos, quer antes dele, quer noutros países, viam um acidente e não iam a correr para lá, nem pouco mais ou menos, não é? Esta ideia de ter de ir, ter de falar, ter de dizer alguma coisa, esta pressão não existia. Agora, ele é uma pessoa que tem a perfeita noção que tem de comunicar, e comunica. Aliás, vai comunicar muito bem no início através dos jornais, vai usar depois muito a rádio, porque a rádio já existia, depois é criada a emissora nacional, onde são colocados os chamados ultras do regime, portanto, aquela gente, do Rolão Preto, do Henrique Galvão, que portanto são os ultras do regime, se quiser, os nacional-sindicalistas, pode ser um pouco, em alguns casos, fascistas, e portanto vão muito para a rádio, até que depois o Salazar não era um adepto dos movimentos de massas, não é? Porque os movimentos de massas, sejam eles quais foram, há um momento em que podem passar para o outro lado. E, portanto, digamos que essa ala acaba por ser ilegalizada, uns ficam em Portugal, outros até vão para a Espanha, outros acabam por ir engrossar um jornal próximo do regime, que é o Diário da Manhã, ficam também na emissora nacional. Ele vai usar isso muito bem. O Salazar já não é um homem da televisão. Claramente, o homem da televisão vai ser o Marcelo Caetano, com as conversas em família, e é o primeiro político a usar a televisão com muita eficácia. Ele é um professor, é um excelente professor, e usa a televisão com uma mestria extraordinária. E, aliás, pode dizer-se que o marcelismo foi mais interventivo na televisão, se quiserem ter... Esquece o certo fazer o resto, se calhar, não. Do que o salazarismo. O Salazar, quando aparece na televisão, já é um homem, é um homem de outro tempo, não é? É um homem velho. Já não é o homem novo dos jornais em 1928, 1930, 32, 34, do século ilustrado, aquelas capas já não do Notícias Ilustrado, perdão. Já não é o homem desse... Ele, na televisão, já foi sempre um homem velho. Marcelo Caetano é o homem que comunica na televisão, comunica de facto, com uma mestria extraordinária. Quando refere o que é que o Marcelo Caetano, é assim, tem um problema. Uma guerra depende dos militares, não é? Portanto, o regime vai se tornando paulatinamente mais dependente dos militares. Existe uma consciência
dentro do próprio regime, de que os territórios africanos têm de, digamos, de alguma forma, controlar ou dar uma palavra sobre o seu destino, mas o próprio regime, ao ter uma natureza não democrática, impede a solução do problema do ultramar. Portanto, a solução do ultramar era obviamente política, porque militarmente a situação, à exceção da Guiné, a situação estava mais ou menos controlada. E acha que o Marcelo, na altura, tinha algum medo que os militares, de alguma forma, quisessem se transformar em Napoleões e tomassem o poder? Foi o que acabou por acontecer, mas depois... Bem, mas ele tinha a noção disso. Tinha a noção. A partir de determinada altura tinha a noção. Eu também penso que a partir de determinada altura ele é uma pessoa imbuída por uma espécie de sentimento de tragédia, não é? Sentimento de tragédia. Sim. Note que isto, em termos políticos e em termos pessoais, porque a morte da mulher, que nós poderíamos pensar que tinha sido uma libertação, acabou por acentuar nele, se quiser, uma certa misantropia. E é óbvio que também não era preciso ser uma grande argúcia política para perceber que os militares podiam ter essa tentação. Mas também há que acrescentar, Marcelo Caetano foi um brilhante professor de Direito Administrativo. E um brilhante professor de Direito Administrativo é a pior pessoa que se pode convidar para fazer a transição de um regime, porque eles não podem ir contra a sua própria obra, não é? Portanto, não é, se nós queremos que alguém, ou se as pessoas que acreditaram que podia haver uma mudança do regime por dentro, independentemente da confiança que podiam ter ou não no professor Marcelo Caetano, há aqui um grande problema, é que ninguém vai, não se pode pedir a um professor de Direito Administrativo que faça uma revolução contra si mesmo, não é? Como estudou muito a comunicação em política, e nomeadamente durante o período do Estado Novo, como é que vê a comunicação em política na contemporaneidade? E aí podemos ir a dois casos específicos e de polos completamente, não é completamente opostos, porque eu não acho que o centro-esquerda e o centro-direita sejam tão diferentes assim em Portugal. Acho que as coisas estão a tornar-se cada vez mais tribalizadas, mas as pessoas às vezes não têm, eu acho que a conversa, é as televisões, é uma série de coisas. Mas pronto, mas não é sobre o que eu estou a falar agora. O que eu estava a falar agora é estratégia de comunicação Pedro Passos Coelho, estratégia de comunicação António Costa. Como é que acha que cada um a geriu? Porque, por exemplo, o Pedro Passos Coelho, ele era um tipo muito do aparelho, não é? Um tipo muito do aparelho, não é? E que teve ali a sua vida no seguinte, depois de repente aparece e parece quase um Salazar, que vende uma ideia de, que naturalmente ele até é assim, eu não o conheço pessoalmente, mas que não gasta dinheiro, que anda no seu carro, no seu Renault 5, não tem o Renault 5, estou a brincar, e vai para o Algarve de Renault 5, e que nos aviões, vai em turística. Eu tenho uma posição muito clara. A primeira é a seguinte, se de facto ele não tem dinheiro pessoal, é essa vida que tem de fazer. E um dos grandes problemas... Mas o que eu lhe estou a perguntar é mais uma vez a mesma coisa que perguntei em relação ao Salazar. E depois vamos ao Costa a seguir, que é, se acha que em relação ao Pedro Passos Coelho, qual era a parte que era comunicação, qual é que era a parte que era realidade? A parte dos seus rendimentos, penso que era a que se sabe, não é? E, portanto, eu acho que um dos grandes problemas, que acontece não apenas com os políticos, acontece, por exemplo, também muito com os jornalistas, e acontece também com muitos de nós na nossa vida comum, e que é, eu acho que deve ser extraordinário, ou deve ter grandes vantagens em alguns momentos ser rico, mas fazer vida de rico sem ser rico pode levar-nos a situações muito, muito, muito complicadas. E isso eu penso que é alguma coisa que aconteceu claramente em Portugal, por exemplo, se calhar com José Sócrates, não é? Sim, aí acho que pouca gente discorda disso. Ou seja, nós temos de entender que há limitações. Se Passos Coelho percebeu isso, em relação aos rendimentos que teria, acho que é um facto a seu favor. Se não tinha dinheiro para fazer férias noutro lugar,
e não as fez, acho que isso mostra, sobretudo, um extraordinário bom senso. Porque, sendo político, tal, e penso que, apesar de tudo, estando no futebol ou num clube de futebol, sendo dirigente futebolístico, ainda isto se acentuará mais, o poder é muito fácil. As pessoas que oferecem coisas, as pessoas que proporcionam coisas, as pessoas que trocam coisas, mesmo que aparentemente nada disso esteja a acontecer. E, portanto, eu acho que, quando eu disse no princípio desta nossa conversa que o mais importante é saber dizer não, eu acho que o mais importante num político é saber dizer não. Se reparar, a grande parte das coisas que aconteceram terríveis com os nossos políticos não foi tanto porque disseram que sim, foi porque não disseram não a certas coisas. Portanto, excluindo este lado das finanças pessoais de Passos Coelho, que de facto não conheço, as circunstâncias em que ele vai assumir o poder de alguma forma facilitam o tomar de certas medidas, porque Portugal, em certa medida, também só é reformável de fora, excluídos os golpes militares, tornou-se um país que só é reformável de fora. Portanto, ele tem um programa que é apresentado como uma imposição externa e, portanto, nesse sentido está mais ou menos facilitado o seu discurso, grande parte daquele discurso vai ser ancorado aí. Agora, eu acho que o grande momento de comunicação de Passos Coelho, e não sei se voluntário, quer dizer, voluntário não foi, que é um político revela-se quando ele não deixa cair o governo diante do imprevisível. Ou seja, se eles fossem para lá para resolver com um calendáriozinho, até acredito que os diretores-gerais fariam muito melhor que eles, não é? Um bom diretor-geral da administração pública até faria melhor. Um político é alguém que tem de ser capaz de enfrentar o que não está previsto. Tem que ser inconsciente. E, portanto, tem de ter a consciência do momento. E foi isso que aconteceu no irrevogável. Ou seja, de facto, todos nós achávamos que o governo ia cair, não é? Aquele extraordinário mestre da arte da comunicação, que é Paulo Portas, que é porventura um dos políticos que melhor comunica em Portugal, deixa-se enredar numa teia extraordinária, uma coisa inimaginável, não é? Com ministros e secretários de Estado do CDS a dizer que não saem do governo, ele sem se perceber o que é que ele vai fazer, o Presidente da República, presumo que para lá do estado da fúria, portanto já no estado do derreter, e o Passos Coelho mantém-se. E consegue criar, naquele momento, um perfil. E, porventura, hoje as pessoas recordam-no muito por isso. Portanto, se me perguntar se ele tem a agudez da comunicação, nos momentos... Se ele tem o quê? Não a sagacidade da comunicação, nos momentos muito difíceis parece ter. Sem dúvida, ou seja, nos outros não sabemos, porque, entretanto, não... E acha que ele tomou gosto dessa nova personagem que ele, de alguma maneira, se calhar cria por acaso, como está a dizer, e percebe que aquilo é para se mostrar, porque também a gente pode mostrar que diz que não é? Eu acho que ele fez uma campanha... Eu acho que aquilo é consciente, eu acho que a partir de certa maneira, toda a postura dele passa por isso, eu acho que aquilo é consciente. Não estou a dizer se ele tinha pessoas que o aconselhavam... Mas é assim, há aqui uma coisa, não vale a pena a um político tentar fazer de si o que não é. A pior coisa que deve acontecer é uma pessoa estar na política com não sei quantos assessores a dizer ou para sorrir, ou para dar beijinhos, ou para não falar, ou para falar. Mas olha que no caso do José Sócrates aquilo funcionou. Não, ele era mesmo assim. Ele era mesmo assim, mas ele conseguiu que os portugueses, praticamente enganar quase todos os portugueses. Bem, mas isso é uma outra coisa. Estou a falar em termos de comunicação política. Em termos de comunicação política, ele comunicava como achava. Mesmo aquelas aparentes zangas, aparentes não, eram zangas genuínas. Um político, para funcionar, tem de ser genuíno. Não pode pedir ao professor Cavaco Silva que ria. Não é? Contudo, ele criou uma forma de comunicação muito eficaz com os portugueses, que é dele. Se é um político de longo curso, tem de ser capaz de comunicar como é. Não é? Há coisas que podem ser limadas,
acentuadas, às vezes até são acentuadas, quer dizer, se à partida, se perguntar uma campanha, imagine-se Mário Soares a fazer campanha daquela maneira, se calhar não vai funcionar, não funcionava, na medida em que era genuíno. Mesma coisa que o Cavaco Silva, são completamente diferentes. Claro. Mas são genuínos. Sim, é impressionante, aquela história, é impressionante como é que a América elege o Trump e o Obama, ou Portugal elege o Cavaco e o Soares, não é? Sim. Pá, isso mostra que as pessoas... Comunicaram, têm de ser capazes de comunicar. Não, eu presumo, já tenho a forte convicção que não deve ser nada fácil ser político, com o que isso implica de um grau de exposição. Portanto, o clique acontece quando eles conseguem comunicar com as pessoas sendo o que são. Depois, se dizem verdade, se dizem mentira, se prometem o que sabem que não podem cumprir, essa é outra história. E onde é que estão agora mudando? Onde é que foi o clique do António Costa? Bem, o clique do António Costa, eu recordo que ele perdeu aquelas eleições. Eu sei, não é? Perdeu aquelas eleições. O clique é aí logo, não, eu acho que não é logo, eu acho que ele ganha a popularidade logo. Não houve, na altura, um clique, não é? Eu acho que o clique dele é o Centeno. Sim, as eleições correram-lhe muito mal, a campanha correu-lhe mal. Sim. Ele é um político que se dá melhor na adversidade. Em espaços de poder, na cenografia do governo, se quiser, do que em campanha de rua. As campanhas de rua, em geral, correm-lhe mal, não é? Podem correr bem a pessoas inesperadas. Como era o caso de Cavaco Silva, ou o caso do Passos Coelho, ou o caso de Mário Soares, porque Mário Soares gostava. Dizer, quanto mais cansados os outros estavam, mais ele gostava, não é? E pode pensar o que é que fazia um burguês lisboeta a fazer campanha no meio da Beira Baixa, mas ele gostava daquilo, não é? E é essa capacidade de criar um canal de comunicação que pode funcionar. Eu acho que em relação e depois temos, é óbvio, não é? Como se sabe, eu tenho uma visão muito crítica do desempenho do atual Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas comunica, é um comunicador nato e transversal socialmente, porque não é fácil uma pessoa conseguir ter interlocutores em todos os grupos sociais, em todo o país. Portanto, há ali uma capacidade de comunicação num momento. Em relação ao atual Primeiro-Ministro, eu acho que o seu local de comunicação é mesmo o espaço de Primeiro-Ministro, o espaço de poder. Ele foi sempre, se quisermos, visto e foi muito protegido pela comunicação social, porque era visto como uma alternativa a José Sócrates, e geralmente estas segundas figuras dos partidos, nós só os conhecemos verdadeiramente quando eles passam a primeiras e deixam de ter aquele filtro edulcorado. E quando é que acha que foi o clique, quando é que acha que ele ganhou os portugueses? Porque ele ganhou os portugueses, não? Ele ganhou os portugueses quando disse a expressão contas certas. Então, é o Centeno. Mas o Centeno só... Não, o Centeno só não ia. Consegue governar de alguma maneira economicamente mais à direita e com o apoio da esquerda. Eu não penso que ele tenha governado economicamente mais à direita nem mais à esquerda. Ele governou, não é, em função daquilo que referiu, que é o aparelho de Estado, não é? Se quisermos, não acho que seja uma questão de esquerda-direita, é uma questão de estatismo. Vamos mudar aqui de assunto. Como é que vê... é mesmo um salto grande agora, mas como é que vê a aproximação que a direita fez nos últimos tempos à extrema-direita, quando o Rio equaciona o ligar-se com o Chega? Como é que vê este movimento político, este gesto? E porquê é que diz que o Chega é de extrema-direita? Posso estar errado, mas então podemos começar por esta. Então vamos começar por exatamente. Vamos começar exatamente por aí, para depois irmos à segunda parte. Acho que é um movimento. Como é que vê o Chega? Exatamente. É um movimento populista. De alguém que precisa. Um populista oportunista. E muito oportunista. Objetivamente. Claro. Tem de perceber que tem de fazer, sobretudo agora que está excluído do espaço televisivo, tem de fazer uma declaração bombástica todas as semanas para continuar a alimentar o fio das notícias. E portanto, percebe quais é que são as questões que estão de fora e que alguém tem de pegar e que são importantes, porque estão na vida das pessoas,
e, portanto, não... E porquê é que não acha que o Chega é de extrema-direita? Bem, a extrema-direita implica um projeto de mudança de sociedade, mudança de... Mas não acha que todos os partidos de extrema-direita, quando aparecem, não mostram isso? E depois, quando chegam ao poder, ao perto do poder... Em geral, esta gente de extrema-direita ou de extrema-esquerda nunca mente. As pessoas é que querem acreditar que eles são outra coisa. Isso é acha isso? Acho isso, por exemplo, em relação também à extrema-esquerda. E, aliás, não vejo os fenómenos dissociados, não é? A extrema-direita, tal como a extrema-esquerda, são muito frequentemente muito claros no seu tipo de discurso. Não creio que aquilo que nós temos aqui são diferentes populismos, quer de direita, quer de esquerda, que fazem discursos que sabem mais ou menos insustentáveis. Quer dizer, o discurso, se me perguntar, o discurso do Bloco ou do PC sobre a economia é absolutamente insustentável. Quer dizer, exatamente, a pergunta a seguir é exatamente essa. São populismos. Qual é a diferença entre o Chega e o Bloco e o PC e o PCP? Os seus eleitores saberão, não é? Claro, mas para si, não é? Acho que é perceber, ambos não, temos o Bloco, o PCP é diferente, tem uma força sindical expressiva, ainda que o mantém, é um partido muito envelhecido, mas, se quisermos, são partidos que trabalham para eleitorados, muito mobilizados, e que pegam em questões que sabem que fixam esses eleitorados, que podem até potenciar o seu crescimento. Em geral, falta-lhes uma perspectiva global para as sociedades. Também não estão muito interessados em debater isso, porque sabem que aí entram no terreno escorregadio, por exemplo, das questões europeias, também não ficamos na Europa, das questões de Estado de Direito, e, portanto, trabalham com questões que os outros partidos, por medo do debate ideológico, abandonaram. E acha que... Agora, se quer saber, cansa-me um bocadinho esta coisa de ler todos os dias que o Chega é de extrema-direita e que o Bloco de Esquerda é o Bloco de Esquerda. Claro, então vamos continuar nessa conversa. Apesar de tudo, temos de perceber uma coisa, o PCP defende o Stalin. Pronto, mas eu agora era a pergunta a seguir. As duas perguntas a seguir vão desembocar nisso, que é, uma o Chega acho que nunca defendeu o Hitler, nem nada dessas coisas, não é? Pronto. Portanto, temos de perceber... Se acha que... Porque há muitas pessoas de direita, pelo menos quando se desligam os microfones, que acham que o Chega é uma muito maior ameaça à democracia do que o Bloco ou o PCP. Acha isto também? Não. Acha que é igual? Não, são coisas completamente diferentes. Não, mas porquê? Quer dizer, eu percebo essas pessoas de direita, porque elas estão muito preocupadas porque são de direita. E o Chega é uma grande ameaça aos equilíbrios da direita. Repare que neste momento, nós naquelas eleições, antes de começarmos a ter esta coligação de esquerda e antes de termos tido o mandato descrispante do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em Portugal, o Partido Socialista ainda aspirava a fazer uma maioria absoluta, não conseguiu e por isso fez aquela aliança que eu acho que nunca devia ter acontecido, e o PSD aspirava a fazer uma maioria absoluta e tinha feito com o CDS. O que nós temos neste momento é uma situação completamente diferente. Eu percebo essas pessoas de direita, porque neste momento o que eles discutem é se conseguem ser governo com o Chega. Ou seja, o CDS praticamente desapareceu, o PSD está a baixar e, portanto, objetivamente, quando olham, eu acho que é natural que achem que o Chega é uma grande ameaça. Mas o Chega é uma grande ameaça não é ao regime democrático, é uma grande ameaça dentro daquilo que eram as divisões tradicionais da direita. E que essa direita deixou que acontecesse, mas isso... O suicídio é livre, não é? Portanto, se a direita... Já voltamos a isso, só uma última pergunta ainda sobre o PCP e o... Aqui é mais direcionada em relação ao PCP. Acha que o PCP está adormecido ou acha que o PCP ainda pensa, ainda tem
porque o PCP, de alguma maneira, no programa quer mudar o regime, não é? Como é que acha que o PCP lê a coisa? Diz, a gente já estamos velhos, está, pronto, a gente aqui que vamos manter os 10% e continuamos ali a ter alguma influência, ou acha que ainda há alguém lá que pensa que vai mesmo mudar o sistema? Bem, eu acho curioso, nós habituámos a conviver com um partido stalinista com uma bonomia que certamente deixará ficar a outros povos mais sensatos. Por isso é que eu estou a perguntar isto, que é para perceber se acha que... O PCP é um partido que conseguiu uma influência no regime muito superior ao número de votos que tem. E isso consegue... Mas através das centrais sindicais. E isso consegue através de uma gestão notável feita pelo Dr. Álvaro Cunhal do pós-25 de novembro de 1975. Portanto, o Dr. Álvaro Cunhal deixou a extrema-esquerda pendurada na rua e salvou o Partido Comunista. E note-se que havia homens, à época, o caso de Jaime Neves é o mais conhecido, não é? Que tinham consciência que isso tinha acontecido, ou seja, o 25 de novembro é muito, se quiser, contra o PCP, mas, na verdade, o Álvaro Cunhal, nas negociações que manteve, conseguiu preservar, com Melo Antunes, não é? Conseguiu as negociações que manteve com Melo Antunes, conseguiu preservar o PCP, e uma das declarações marcantes do golpe do 25 de novembro é quando existe aquela comunicação na televisão. Porque o Melo Antunes, na altura, estava do lado do Yanes. Sim, claro. E, portanto, tinha feito, era o grupo dos 9, e, portanto, o Melo Antunes vem dizer que o PCP faz parte do regime. Claro, negocia. Pronto, eu sabia claramente que havia que aspirasse à ilegalização do PCP. Portanto, o PCP, o Álvaro Cunhal, que depois até vai fazer uma viagem pelos países de leste, esteve na RDA, tem as coisas a aplicar, a mainarem um pouco. Em 76, Portugal tem eleições, são eleições duríssimas, com mortes, tudo complicado, mas o PCP tinha conseguido alguma coisa notável, e que era o seu poder no aparelho de Estado mantinha-se intocado. Ou seja, os militares iam regressar aos quartéis, mas o PCP nunca saiu do aparelho de Estado. E, portanto, em ministérios, como era o caso do Ministério da Educação, na Agricultura, em todas as coisas ligadas à cultura, vai manter uma presença muito superior à expressão eleitoral que tinha. Depois tinha uma força sindical e note-se que há uma coisa, a Constituição dá o monopólio da negociação em contratação coletiva a sindicatos cuja representatividade pode ser nula. Quem, aliás, escreveu muitíssimo bem sobre isso foi o nosso ministro Mário Centeno. Portanto, sobre essa questão, eu penso que, aliás, ele usa a mesma expressão monopólio da discussão da contratação coletiva. Portanto, essa força sindical não quer dizer que estejam muitas pessoas nos sindicatos, quer dizer que temos pagos pelo Estado um número desproporcionado de funcionários públicos afetos à chamada luta sindical. Quando às vezes tinha as suas fúrias com a CGTP, José Sócrates fazia questão de revelar quantos funcionários do Ministério da Educação é que estavam destacados para essas funções. Foi das raras vezes em que nós sabemos quantos eram. Quantos médicos é que estavam do Ministério da Saúde destacados para essas funções e, portanto, o PCP conseguiu isso durante anos. Estava a perder muito isso, e não foi por acaso que eu aqui referi José Sócrates, porque era um processo que já vinha atrás e que José Sócrates acentuou, que depois se vai acentuar com o governo Passos Coelho e que é ganho novamente com o governo António Costa. Portanto, a influência do PCP cresce muito através da tal concertação, por isso é que passa a vida a dizer mexer nas leis do trabalho. E quando os jornalistas dizem, porque não se pode mexer nas leis do trabalho, Catarina Martins abre-se os olhinhos, que as leis do trabalho. Não é lei do trabalho para o trabalhador, nada. É a influência dos sindicatos nas portarias, chamadas portarias de extensão, que dão aos sindicatos um poder para negociar em nome não se sabe de quem. Porque Portugal tem, quer nas associações patronais, quer nos sindicatos, digamos que representações mais ou menos fictícias. E, portanto, o PCP conseguiu, magistralmente, ou seja, tem engolido sapos aqui com estes governos de António Costa, aquelas coisas todas terríveis e não sei quantos e tal. Mas, entretanto, vai fazendo o seu porquinho mielheiro de poder através
destas questões, por exemplo, da contratação coletiva, dos transportes públicos, da sua representatividade nessas empresas públicas e, portanto, é aí que está o porquinho e alheiro de poder do Partido Comunista Português. É claro que é uma estrutura envelhecida, curiosamente, mas note-se, sobrevivente, porque eu pergunto-lhe onde é que estão os outros partidos comunistas que existiam na Europa. Portanto, o Partido Comunista mantém, por exemplo, nós temos sempre aquelas notícias, o Partido Comunista francês tem de vender a sede, aquelas coisas. O Partido Comunista português é um enorme proprietário imobiliário, por exemplo, não paga em mim, infelizmente, porque os partidos se eximiram assim dessa obrigação fiscal, e tem um pecúlio de poder, de influência, que é muito superior ao número de votos que tem e que vai manter, penso eu, nos próximos anos. Qual é que é a solução para a direita? A coisa está complicada, não? Como é que acho que a coisa foi mal gerida? Como é que pode ser gerida daqui para a frente? Eu tenho ideia que a direita tem tido uma aproximação ao eleitorado sempre muito pela negativa. Eu acho que as pessoas não querem ir atrás disso. Mas queria a sua opinião, mais uma vez. A última aproximação pela positiva, não é? Em Portugal entende-se aproximação pela positiva, irmos atrás de uns sonhos mais ou menos miríficos. Não acho que ser positivo. Eu não acho que ser positivo. Pois, mas já disse que se entende, não é? Percebe o que eu estou a dizer? O país não falou 3 vezes por acaso. Claro, mas o que eu estou a dizer é que assim, eu não acho que termos uma aproximação positiva perante a realidade tenha que ser uma coisa fora da realidade. Pois, exatamente. Isto não é obrigatório. Eu acho que o PSD não consegue, se calhar, perceber. O problema da aproximação à realidade é que Portugal precisa urgentemente fazer algumas reformas que têm sido adiadas. Eu acho que precisa. E portanto, isso é neste momento, com o peso do Estado, foi o primeiro a referir nesta entrevista, o que achei muito interessante. É prático, Portugal pode estar a correr o risco de se tornar irreformável, portanto, com uma população muito envelhecida, muito dependente do Estado, os próprios empresários completamente dependentes do Estado, as pessoas não querem ouvir falar de reformas, as pessoas só querem ouvir falar de manter. Isto é um bocado, se quiser, o mesmo beco, aparentemente sem saída, em que estava o marcelismo. A única forma que as pessoas veem é manter a situação. Aliás, chamava-se assim o regime, não era? A situação. Exatamente. Sabe-se que um dia a situação vai acabar, só não sabem como nem quando. É como aqueles países que têm assim vulcões, sabem que eles um dia entram, não é? Entrar em erupção. Mas há alguma coisa, porque a nossa situação, quer dizer, nós não podemos viver, é absolutamente constrangedor este espetáculo, com aquelas expressões terríveis, da pipa de massa, da bazuca europeia, já estamos a este nível. Repare, Cunhal, Soares, Sá Carneiro, Cavaco, o que é que eles discutiam? O projeto para o país. Podíamos discordar completamente. Agora não, nós só discutimos como é que vamos repartir o dinheiro que a Europa nos vai dar. Eu também acho que há uma falta de projeto. Portanto, o que é que acontece? Baixou-se um bocadinho de escala, não é? Baixou-se em termos de projeto para o país e baixou-se também intelectualmente falando, não é? Porque um país que debate projetos para si, a um país que debate como é que vai repartir o que lhe dão, há aqui uma diferença significativa de qualidade, não só de vida, mas também de pensamento. Portanto, eu não acho que isto seja só um problema de direita ou um problema de esquerda. Isto é um problema... Não, mas em termos estratégicos e políticos da direita, a direita, como é evidente, quer voltar ao poder. E então, o que é que pode fazer? Mas se é para voltar ao poder, e eu não vivo ansiosa porque a direita seja poder. Não, mas eu não estou a falar em relação a si. Sim, estou a falar o que é que acha que a direita... Se é para voltar ao poder, para viver naquele exercício penitencial diário, do pedimos desculpa todos os dias por alguma coisa... Não creio que valha a pena. Ou tem um discurso. Podemos pensar, o Sá Carneiro teve um discurso, Cavaco Silva teve um discurso, o Passos teve a gestão de um programa, que é uma coisa diferente, não é? Portanto, ou existe um projeto, ou então sem projeto, para fazer uma gestão do estatismo vigente, e se acho que é melhor ficar à esquerda que faz isso melhor. E com mais paz social. Mas volta à pergunta que é, mas como é que a direita pode mostrar aos portugueses que consegue ser reformista?
está desiludida já? Acha que neste cenário não consegue já? Acha que os portugueses não querem reformismo? Acha que, sinceramente... Eu acho que os portugueses têm, neste momento, medo das reformas. Têm medo das reformas. Agora, se... Querem manter as reformas sim, que recebem. Se me perguntar eu acho que esta situação, uma situação como esta não é passível de ser mantida por muito tempo. É óbvio que, acima de tudo, é preciso que existam líderes que sabem não apenas o projeto que têm para o país, mas que não vivam na ânsia da população. Mas acredita que pode aparecer alguém que tenha um projeto para o país, outra vez? Claro que tem pessoas com projeto para o país, não é? Claro. E que não tenham medo de debater. Porque porque também tem acontecido, é que aquilo que realmente está em causa não é debatido. Ou aquilo que é realmente importante não é debatido. E aqui depois, com um dado que me parece ser muito intranquilizador nesta fase, e que é, nós percebemos como a propósito de uma pandemia, de repente, a sociedade se foi tornando cada vez mais autoritária. Eu acho absolutamente extraordinário que se esteja a discutir o eventual risco para a democracia de umas conjecturas do André Ventura, quando nós temos todos os dias a acontecer medidas sem explicação e que, de facto, estamos a ficar menos livres. E, portanto, eu pergunto, imaginemos que cavalgando isto, alguém de um partido, seja de direita, seja de esquerda, mas mais extremado, chega ao poder, nem precisa de se mexer muito, já foi tudo feito antes, não é? Quer dizer, quando é que nós pensámos ser possível isto? E, portanto, como a partir dos sucessivos estados de emergência, que é alguma coisa que se tem criado na sociedade, era a emergência climática, a emergência dos refugiados, as emergências, a criação da emergência, levou-nos a um estado em que não questionamos as respostas. Porque nós, como a própria expressão quer dizer emergência, tem de sacudir imediatamente. E nós caímos numa ratoeira dos emergentismos. Não é por acaso que nós vemos aquelas figuras mais ou menos defensoras de soluções extremas sempre a defenderem emergências. Eles estão sempre em emergência. Há sempre um cataclismo que vai acontecer. Porque sabem que, se for para acudir ao cataclismo, as pessoas pensam, pronto, agora tem de ser assim, depois se vê. Não. Nós já estamos fartos de ver depois. E de facto, somos menos livres hoje do que já fomos no passado. Coisas tão simples como o direito ao acompanhamento das pessoas nos hospitais neste momento não existe. Nós nunca pensámos que as pessoas de idade ficassem cativas nos lares sem poderem ser vistas, que de repente, sem se perceber porquê, uns comércios abrem, outros fecham, aqui leva-se isto, aqui leva-se aquilo, por aqui pode circular, por ali não, sem que haja uma explicação muito clara para as coisas, porque aquilo que em março era uma falsa sensação de segurança, em junho, em maio é obrigatório, aquilo que em abril não podia ser de maneira nenhuma, em outubro vai ser mesmo, as condições que em março levaram a que se achasse que tínhamos de ficar todos em confinamento, agora antes pelo contrário. Quer dizer, eu não estou a dizer que os governos à partida soubessem como enfrentar uma situação destas. O que eu acho é que os governos estão a gostar demais dos estados de emergência. Então, Helena, podemos ficar por aqui. Eu gostei imenso da entrevista. Foi a primeira pessoa que eu entrevistei que não conhecia e era a que estava mais nervosa, era a entrevista que eu tinha mais medo, mas correu muitíssimo bem. Eu gostei imenso mesmo de ouvir. E pronto, e ficamos por aqui. Eu também gostei muito, aliás, porque estas coisas do confinamento desenvolveram a vontade de falar.